Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Fahrenheit 451 do Ray Bradbury. Fahrenheit 451 foi publicado pela primeira vez em 1953. Ele é um livro distópico. Os personagens vivem num mundo, no futuro, em que os bombeiros eles não apagam o fogo, eles provocam o fogo e queimam principalmente livros. Mas por que ele bota fogo em livros? Vocês devem estar se perguntando. Ele bota fogo em livros porque ele vive num mundo onde livros não servem mais para nada. Os livros são uma forma de deixar as pessoas com dúvidas, com questionamentos na cabeça, e nesse mundo que ele está vivendo, isso não tem vez. Eles simplesmente desistiram de terem as próprias ideias, os próprios conceitos, e sentam no seu sofá, assistem sua TV, que nesse futuro a TV é na parede, e você pode interagir, né, com os personagens, uma coisa que lembra muito a live de hoje em dia, e acreditam em tudo que dizem. Então a população inteira, em peso, segue sempre a mesma ideia, o mesmo conceito, e se isso não é seguido, eles são perseguidos pelos policiais, pelos próprios bombeiros. Se descobrem, por exemplo, que algum vizinho ou algum parente tem livros escondidos em casa, eles recebem uma ligação, uma chamada denunciando, e vão lá e queimam os livros. Agora, isso, você me pergunta, é feito por um governo totalitarista? É algum presidente ou algum rei ou qualquer coisa do tipo que está mandando fazer isso? Não, não é. Nesse livro, o que ele tem, inclusive, de mais diferente de qualquer outra distopia que eu já tenha lido, é justamente que a própria população é que decide isso. Ela decide desistir e seguir a vida da melhor forma possível. Elas se consideram já muito cheias de problemas e elas querem agora só diversão. Inclusive, ao longo do livro, tá rolando uma guerra, a qual a gente nem sabe muito bem sobre o que é, porque simplesmente a população não está nem aí e muita gente nem conhecimento tem dessa guerra, porque eles não querem se preocupar. O personagem principal, o Guy Montag, ele é um dos bombeiros, o qual provoca fogo e queima os livros. E através desse personagem principal, né, o Montag, a gente vê o prazer que ele tem em queimar esses livros, e ele não sabe nem por que ele está queimando, nem para quê. Apenas ele segue ordens e ele se sente muito satisfeito e com muito orgulho de si próprio por desempenhar tão bem o papel dele, sabe? O que mandaram ele fazer, sem ele se questionar absolutamente. Até que um dia ele encontra uma menina, uma adolescente, o qual ele vai conversando bastante assim na rua. Parece que ela para ele para perguntar alguma coisa e dali rola uma conversa. E essa adolescente, a gente pode dizer que é uma espécie de comunista da época, sabe? Porque ela não segue essas ideias, ela continua querendo manter o seu ideal, ela pensa muito nos livros como algo positivo, e ela vai questionando o Montag. E dentre esses tantos questionamentos, né, que ela leva para ele, o principal de todos é: você se acha uma pessoa feliz? Depois desse papo que ele teve com essa adolescente, que é uma vizinha dele, ele começa a se questionar muito. E alguma coisa lá dentro dele muda. Ou se não muda, pelo menos é despertada, digamos assim. Era como se aquilo lá dentro dele estivesse adormecido, e por conta dessa conversa, desse papo, ela começa a acordar. Se não me engano, nesse mesmo dia que ele conversou com a vizinha, ele chega em casa e a mulher está desmaiada. E ao lado dela tem vários vidros de remédios vazios. E aí a gente fica sabendo que ela tomou vários calmantes, vários remédios, e ele fica morrendo de medo da esposa morrer. E ele chama uns profissionais da área que não são bem médicos. Na verdade, eles parecem uma espécie de encanadores, porque eles pegam um cano, enfiam goela abaixo da mulher, né, pela boca, e sugam alguma coisa que tinha dentro dela, e aí a esposa fica bem. Eles falam que ela ainda vai continuar dormindo por algum tempo, depois ela vai acordar e vai ficar, bem, super bem, e não vai lembrar de nada do que aconteceu. E aí a vida segue.
Em algum momento o Montag tenta conversar com a esposa sobre tudo o que aconteceu, mas ela não lembra de nada e ela não está querendo saber de problema. O grande problema dela é comprar uma nova televisão para poder ver melhor os amigos dela, os familiares dela. Bom, o tempo passa e um belo dia ele é chamado para um trabalho específico. É para ir na casa de uma pessoa queimar livros, ou seja, a mesma coisa de sempre, ou mesma rotina. Chegando nessa casa, ele se depara com uma mulher que não quer de jeito nenhum se desfazer dos livros dela e não vai deixar eles queimarem esses livros a qualquer preço. O que acaba acontecendo? Ela morre queimada junto com os livros por opção própria. Ela fica lá sabendo que vai morrer. Ela abre mão da própria vida, mas não abre mão dos livros dela. Isso foi um fato que despertou uma grande curiosidade no Montag. Ele perguntou, por que uma pessoa vai morrer por conta de livros? Só por conta de papéis, de um monte de papel que não significa nada e que não presta para nada. Dentre as cinzas, ele acabou descobrindo um livro que se salvou do incêndio, pelo menos se salvou em grande parte. E aí ele pega esse livro e consegue guardar escondido dos outros e do chefe dele e leva para casa. E na medida que ele vai lendo aquele livro, a gente começa a ver a evolução do personagem. Ele deixa de ser aquele mero subalterno da própria vida, que só segue regras e o que os outros mandam, e passa a ser um questionador, um pensador. Bom, a partir daí a história sofre uma grande reviravolta. O personagem que sempre ateava fogo nos livros passa a amar essas obras e tem que esconder durante toda a história essa paixão de um dos responsáveis pela queima dos livros, que é o próprio chefe dele. Inicialmente eu peguei o livro para ler sem saber absolutamente do que se tratava. É uma obra famosa, eu sei, mas eu nunca tinha ouvido falar da história. Quando eu percebi que era uma distopia, eu já fiquei com um pezinho na frente e outro atrás, porque eu estava numa fase bem cansado de distopia, porque eu já tinha lido algumas. Então eu comecei a não gostar tanto nas primeiras páginas. Só que depois, quando eu fui percebendo o diferencial dessa obra, a forma fantástica que ela foi construída, que ela foi escrita pelo autor, eu comecei a amar esse livro e passei a achar ele um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida. Essa obra mostra um mundo o qual a gente não quer de jeito nenhum, pelo menos nós leitores, que um dia ele seja realidade. E eu fiquei muito chateado com tudo que eu lia. Eu ficava completamente embasbacado. Como é que podia a população ser a favor da não leitura? Inclusive, numa parte do livro, a gente fica sabendo que a leitura não acabou de uma hora para outra, né? Como se fosse, né, o governo, de repente, entrando e vetando a leitura. A leitura foi acabando aos poucos. Os livros foram ficando cada vez mais rasos, a escrita cada vez mais acelerada, corte de palavras, daqui a pouco já não tinha mais palavras, eram só gravuras, e até que finalmente o livro acabou. Então, mais uma vez eu digo, né, para nós leitores, ler esse livro é um grande sofrimento, até porque a gente pensa, será que um dia isso pode vir a acontecer? Mas ao mesmo tempo, em determinada parte do livro, a gente tem acesso a personagens que realmente têm amor aos livros e que são retratados, esses livros, de uma forma muito poética, com muito amor. E aí sim a gente se identifica e vê uma pontinha de esperança lá no fim do túnel. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham curtido, tá? Se vocês não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam. Vocês podem apertar aqui, ó, nessa xicrinha que é o símbolo do canal, que lá ele já vai te direcionar ao botão de inscrever-se. E fora isso, comentem, sigam nas redes sociais, comentem aqui embaixo, por favor, o que vocês acharam desse livro para quem leu. E quem não leu, diga para mim que tem curiosidade, que eu vou dar toda a força para você ler, tá bom? Tchau, tchau.